galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Ju. E sim, tatuagem de borboleta pode indicar uma red flag, mas não do jeito simplista, infantil e literal que a internet costuma transformar tudo. Não existe uma relação automática entre um desenho na pele e o caráter de alguém. Ninguém vira uma má escolha para relacionamento sério por causa de uma tatuagem específica. A vida real não funciona como meme e reduzir as pessoas a símbolos visuais é coisa de quem prefere atalhos emocionais em vez de raciocínio. Dito isso, também é desonesto fingir que escolhas recorrentes repetidas em massa não dizem absolutamente nada sobre comportamento. O ponto nunca foi a borboleta em si. Não é o desenho, nem a estética e nem uma condenação moral disfarçada. O que chama atenção é o padrão. E os padrões existem justamente porque seres humanos não escolhem no vácuo. As escolhas elas são feitas dentro de um contexto social, cultural e psicológico. E é aí que a conversa começa a ficar interessante. Quando milhares de pessoas passam a escolher as mesmas coisas ao mesmo tempo e com justificativas muito parecidas, isso geralmente não nasce de uma expressão profunda de identidade, mas de uma necessidade de pertencimento. Existe conforto em escolher o que já foi aprovado, o que não gera atrito e o que passa despercebido e não exige posicionamento. E isso também vale para roupa, opinião e comportamento, mas também para tatuagem. Por isso, quando alguém aponta uma possível red flag, o que está sendo observado não é um traço estético isolado, mas a probabilidade de aquele símbolo fazer parte de um conjunto maior de atitudes. A discussão não é sobre julgar indivíduos, mas sobre reconhecer tendências. E ignorar isso por medo de parecer preconceituoso não é maturidade, é só recusa em lidar com a realidade social como ela realmente é. A pergunta relevante nunca foi qual tatuagem alguém tem. A pergunta é o que motiva escolhas tão seguras, tão genéricas e tão alinhadas ao que é socialmente aprovado e o que esse impulso revela sobre a forma como a pessoa se orienta no mundo, lida com pressão social e constrói sua identidade. E é partindo desse ponto que dá para entender por que essa conversa existe e por que ela não é tão absurda quanto tentam pintar. Quando a gente começa a olhar para esse tema com mais seriedade, é inevitável esbarrar no comportamento de manada. E isso não é um xingamento nem uma caricatura criada por gente amarga na internet. É uma constatação antiga sobre como seres humanos se organizam socialmente. A maioria das pessoas prefere seguir caminhos já validados pelo grupo porque isso reduz risco, conflito e exposição. E pertencer é mais confortável do que sustentar uma posição própria. Gustave Le Bon, ao analisar o comportamento das multidões, escreveu que o indivíduo, quando faz parte de uma massa, desce vários degraus na escala da civilização. Ele não estava falando de burrice intelectual, mas de responsabilidade diluída. Em grupo, as pessoas tendem a pensar menos por si mesmas e a agir mais por contágio emocional. A validação externa passa a ter mais peso do que convicções internas. E é nesse ponto que surge o perfil que hoje a internet chama de norme. Não como ofensa, mas como descrição. É alguém altamente adaptável a tendências dominantes, sensível à aprovação social e desconfortável com qualquer outra coisa que gere atrito. Esse tipo de pessoa costuma moldar escolhas, gostos e até valores para se encaixar e não porque acredita profundamente neles, mas porque ficar fora do padrão cobra um preço social que ela não está disposta a pagar. Esse comportamento não se limita à opinião política, estilo de vida ou consumo de conteúdo. Ele também se manifesta em escolhas estéticas. Quando alguém quer se expressar sem correr o risco de ser questionado, escolhe símbolos amplamente aceitos, fáceis de reconhecer e praticamente impossíveis de criticar sem parecer o vilão da história. No universo das tatuagens femininas, isso aparece com flores, borboletas, símbolos de infinito, apanhadores de sonhos. Já nos homens, as imagens com força genérica, como leões, lobos ou frases prontas sobre honra e superação.
Nada disso é errado por si só. O problema começa quando essas escolhas fazem parte de um padrão mais amplo de comportamento. Pessoas excessivamente orientadas pelo grupo tendem a reproduzir não só modas, mas também atitudes coletivas. Elas se organizam em panelas, estabelecem códigos implícitos de pertencimento e muitas vezes passam a tratar como defeito moral qualquer desvio desses códigos. O mesmo impulso que leva alguém para evitar uma tatuagem polêmica é o que leva a estranhar, ridicularizar ou pressionar quem não segue as tendências do grupo. E é por isso que o debate nunca foi sobre borboletas, flores, âncoras ou símbolo do infinito. Eles são apenas sinais visíveis de algo invisível. A possível indicação da dificuldade de sustentar a identidade própria sem um amparo coletivo. O comportamento de manada não se revela em uma única escolha, mas na repetição constante de escolhas seguras, alinhadas e aprovadas. E entender isso é essencial para compreender por que esse assunto incomoda tanto e por que ele não é, como muitos dizem, apenas besteira de internet. E é aqui que essa discussão toca de fato em relacionamento sério. Porque quando se fala em red flag, não tá se falando só de estética, gosto pessoal ou estilo de vida, mas de padrões de comportamento que tendem a se repetir na convivência. E o perfil excessivamente orientado por validação coletiva costuma trazer desafios que vão muito além de uma tatuagem. Pessoas que vivem olhando para o grupo como uma bússola moral e social geralmente têm dificuldade em sustentar posições próprias quando isso gera desconforto. A opinião muda conforme o ambiente muda. O valor se ajusta conforme a plateia. E em um relacionamento, isso aparece como instabilidade, medo constante de julgamento externo e uma tendência a priorizar o que fica bem aos olhos dos outros, mesmo que isso custe a intimidade, a lealdade ou a verdade dentro da relação. Com o tempo, esse traço também costuma se tornar socialmente impositivo. Quem precisa se encaixar sente incômodo diante de quem não se encaixa. Quem vive de tendências passa a exigir que o outro acompanhe esse ritmo, e não por uma maldade consciente, mas porque a simples existência de alguém com identidade mais firme expõe, sem dizer uma palavra, a fragilidade dessa adaptação constante. É nesse ponto que surgem pressões sutis, críticas disfarçadas de brincadeiras e tentativas de corrigir o parceiro para que ele se adeque melhor ao grupo. Em muitos casos, isso vem acompanhado de uma dificuldade real em lidar com o conflito. Discordar vira ameaça, divergir vira ofensa, e sustentar uma conversa difícil parece sempre mais perigoso do que ceder ao consenso do momento. Para quem busca um relacionamento sério construído sobre valores, responsabilidade e projeto de vida, esse tipo de postura cobra um preço alto. Relações sólidas exigem coluna e não apenas flexibilidade. E é por isso que a borboleta aparece como símbolo nessa conversa. Não porque ela seja feia, errada ou condenável, mas porque em muitos casos ela se encaixa em um conjunto maior de escolhas feitas para não desagradar, não provocar e não se destacar. Quando esse padrão se repete em várias áreas da vida, ele deixa de ser um detalhe e passa a ser um sinal. E sinais existem para serem observados e não para serem ignorados por medo de parecer duro demais. No fim, a verdadeira linha divisória nunca esteve entre mulheres com ou sem determinada tatuagem. Ela tá entre quem constrói identidade a partir de convicções e quem constrói identidade a partir de aceitação. A autenticidade sempre cobra um preço social, e quem não está disposto a pagar esse preço, costuma transferi-lo para os outros. E é aí que mora a red flag de verdade. Você já percebeu esse comportamento de manada em pessoas fracas, inseguras ou até mal intencionadas? Já viu gente que segue tendência para se encaixar, cria panela, se sente protegida pelo grupo e passa a tratar mal quem não entra no padrão? Se isso já apareceu na sua vida, no trabalho, na escola, em amizades ou em relacionamento, conta aqui nos comentários!
E se isso fez sentido pra você, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa conversa sem filtro e sem infantilização. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais gente que ainda não consegue colocar essas coisas em palavras. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se o botão de hype estiver disponível para você e você sentir que meu conteúdo merece, usa ele também. Isso faz muita diferença para alcançar mais pessoas. E para não perder o costume, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.